Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula. Essa é a segunda aula sobre funções, uma vez que na aula passada eu fiz aula 1, onde eu expus algumas teorias básicas de uma função. Hoje nós vamos realizar essa questão que caiu na Universidade Federal de Varginha, que vai tratar sobre domínio de uma função. Mas antes de começar a resolver, eu gostaria de convidar principalmente aos que estão chegando hoje pela primeira vez, que deixem feito a sua inscrição e também o seu like antecipadamente, para que, ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, foi relevante, então você mantém a inscrição e o like, e caso contrário é só desinscrever e também retirar o like, beleza? E caso goste da aula, pode hypar também para que o YouTube possa ampliar o alcance desse canal aqui, beleza? Então vamos lá. Os conjuntos abaixo, aquele que está contido no domínio f de x igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz cúbica de 1 menos x ao quadrado e temos aí aqui as 5 alternativas de conjuntos, tá? Essa definição de cada uma delas são definições de conjunto. Bom, pessoal, vamos lá. É muito comum teu professor de matemática, quando está dando função, cobrar de vocês a definição de domínio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tornar a coisa bem simples, tá? Para que você não fique complicado aí no entendimento. Quando se pede o domínio, na verdade ele está pedindo o seguinte: quais são os valores que o x pode ter nessa função, para que a função seja verdadeira? Entenderam? Então, falou em domínio, falou em valores de x, quais valores que o x pode ter. Mas pode ter qualquer valor? Claro que não, depende muito da função, como nós vamos analisar esse caso aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Percebam que aqui, essa função aqui é formada por uma fração. Você sabe que numa fração, qual a condição de existência de uma fração? É de que o denominador seja diferente de zero, não é isso? Então vamos colocar aqui a primeira condição. Então a nossa primeira condição será que o denominador, quem é o meu denominador? É a raiz cúbica de 1 menos x ao quadrado. Seja o quê? Tem que ser diferente de zero. Qual é a segunda condição? Bom, a segunda condição, gente, como ele trata de raiz quadrada aqui no numerador e raiz cúbica no denominador, você concorda que uma raiz cúbica pode ter o radicando. O que é radicando? Radicando é o número que fica debaixo do radical, que é o símbolo de raiz aqui. Então, uma raiz cúbica pode ter o radicando negativo, ao passo que uma raiz quadrada ou qualquer raiz par só admite radicandos positivos, ou maior ou igual a zero. Ok? Tudo bem até aí? Entenderam? Então, pode ter raiz quadrada de zero? Pode. Pode ter raiz cúbica de zero? Pode. Mas não pode ser, no caso da raiz quadrada, radicando negativo, tá? Porque não existe nenhum número negativo que multiplicar duas vezes seguida ou em quantidades pares vai dar negativo. Não existe, pelo menos no campo dos números reais, que é muito importante observar. Todas as alternativas aqui estão considerando o campo dos números reais. Se você ainda não chegou em números complexos, vão verificar futuramente que existe raiz negativa no campo dos números imaginários. Beleza? Muito bem. Então a primeira condição é essa, diferente de zero. Ora, mas para que ele seja diferente de zero, o radicando também tem que ser diferente de zero, porque o que vai determinar esse valor é o radicando. Então, eu de cara, vou colocar aqui 1 menos x ao quadrado, tem que ser automaticamente diferente de zero. Mas ele pode ser negativo? Pode, porque é uma raiz com índice ímpar, tá? Então, vamos guardar mais esse conceito. Toda raiz cujo índice seja ímpar, tanto o radicando pode ser positivo, como também pode ser negativo. Beleza? Agora, raízes de índices pares tem que ser estritamente maior ou igual a zero. Então vamos lá. Então, segunda condição aqui nessa questão, ó. Percebeu que o numerador radicando é determinado por x mais 1? Então já vou colocar aqui, ó. Se o radicando tem que ser x mais 1, tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, mas não pode ser negativo. Então, eu tenho essas duas condições fundamentais para que eu possa determinar quais os valores de x que pode ser admitido, tá? Então, vamos lá.
Para você fazer essa análise, o melhor jeito é fazer um gráfico. Fazer um gráfico bem simples. Eu vou fazer aqui e vocês vão entender. Então vamos lá. Bem, aqui está a figura. E como é que nós vamos utilizar esse gráfico para responder a nossa pergunta? Basta desenvolver as duas condições que eu fiz aqui anteriormente. Então, no primeiro caso, observa aqui, se eu passar o menos x para o outro lado, não vai ficar 1 diferente de x ao quadrado? E como é que eu resolvo isso aqui? Ora, se eu quero determinar o valor de x, como aqui está x ao quadrado, você extrai a raiz quadrada de ambos os lados aqui, porque tudo que eu fizer de um lado de um termo e do outro lado, não estou alterando essa equação aqui. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é só cortar o 2 com 2 aqui, o índice, vai dar x. Agora, a raiz quadrada de 1, no nosso caso, como ele é raiz quadrada de uma incógnita x, ele é diferente, então, aqui, ó, muito cuidado, diferente de mais ou menos 1. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição diz o seguinte, se eu desenvolver isso aqui, vai ficar x maior ou igual, ou mais 1 que está do lado de cá, vem para cá, fica menos 1. E o zero não vai fazer efeito nenhum. Então, essa é a nossa segunda condição. Então, a primeira condição, então, ó, achamos que o x não pode ser mais nem menos 1. Então, eu vou no primeiro gráfico aqui, ó. Isso aqui vai representar a minha primeira condição e essa vai representar a segunda condição, tá? O que significa diferente de 1? Numa reta numérica, para eu diferenciar, para eu excluir um determinado número da solução, basta colocar uma bolinha vazia aqui em torno dele e uma bolinha vazia em torno disso aqui. O restante dos valores eu posso pegar, ou seja, então você vai fazer aqui uma minhoquinha aqui, ó, em todos os valores que é possível de ser utilizado aqui, ó. Então esse aqui vai para o menos infinito, esse aqui vai para o mais infinito. Você pode pegar qualquer valor nesse primeiro caso, qualquer valor, menos o menos 1 e o 1 positivo. Entenderam, tá? Ah, mas eu posso pegar um valor negativo? Posso, porque ele é uma raiz cúbica, tá? Lembra do que eu falei. Raízes de índice ímpar pode ter radicando negativo. Agora vamos para o segundo caso aqui, a nossa segunda condição. Ele diz que o x pode ser maior ou igual a menos 1. Bom, quando tem esse sinal de igualdade, ao invés de bolinha vazia, você vai fazer uma bolinha cheia. Como? Basta você preencher isso aqui, tá? Então, aqui eu posso pegar maior ou igual a menos 1, então a nossa minhoquinha vai direto, vai para o mais infinito aqui. Então, perceberam, ó? No primeiro caso, eu posso pegar qualquer valor, menos o 1 e o menos 1. E, no segundo caso, eu só posso pegar valores acima de menos 1, vai até para o mais infinito. Agora, use a sua imaginação, gente. Se eu pudesse juntar esses dois gráficos, mentalmente, você faz isso aqui, o que vai acontecer? Qual é a parte comum? Olha só. Analise com cuidado. O menos 1 vale para os dois casos? Não. O menos 1 vale para o segundo caso, mas não vale para o primeiro caso. Vale para o segundo, mas não vale para o primeiro. O zero pode ser incluso? O zero vale para ambas as partes aqui. E o 1 vale para todo mundo? Não. O 1 vale para o segundo caso, mas não vale para o primeiro. Então, você analisando aqui as alternativas, vamos eliminando aquilo que não corresponde. No A, ele diz que o x tem que estar menor do que 1, menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Ora, então ele está falando que eu posso pegar apenas valores entre menos 1 e 1, o que não é verdade, porque aqui, ó, depois do 1 ele continua. Então, a primeira alternativa não é verdadeira. A segunda alternativa diz que o x tem que ser maior do que 1 ou menor do que menos 1. Não tem, ó, porque menor do que menos 1 só o primeiro caso aceita, o segundo caso já não aceita. Então também não vai atender a nossa resposta correta. Terceiro caso, C. O x tem que ser diferente de menos 1 e x diferente de 1. Bom, atende ao primeiro caso, mas não atende ao segundo, porque o segundo admite o menos 1 e admite o 1 também. Então, essa condição aqui C só valeria para o nosso primeiro caso. Então, não pode, porque tem que atender ambos os casos. Caso D. Aqui no caso D, ele diz que x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 1. Bom, se o x for maior do que 1, ele vai atender
ambos os casos? Vai, né? Porque, ó, o 1 não está entrando na jogada porque ele falou que é maior, não disse que é maior ou igual. Se ele tivesse escrito aqui maior ou igual, estaria incluindo o 1, o que não pode, porque aqui em cima não pode ter 1. Mas por que eu não posso usar 1? Porque se eu usar 1, vai zerar o denominador. 1 menos 1 vai dar 0. Tá? Bom, por enquanto, essa alternativa D é a correta. Vamos para a última aqui, a alternativa E. X maior do que menos 1. Bom, x maior do que menos 1 atenderia o primeiro caso também, porém, qual seria o erro nessa condição? Eu teria que acrescentar x maior do que menos 1 e x diferente de 1. Aí sim, a resposta seria válida, tá? Então, não posso pegar a última questão, que pode ter derrubado muita gente, que o x pode ser maior que menos 1, porém, esqueceu do detalhe, o 1 não pode entrar. Beleza? Então, a nossa única alternativa que resta é a alternativa D de deusa, né? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D de deusa. Entenderam, pessoal? Olha, caso alguém tenha ficado na dúvida, não esquece, escreve aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar e fazer com que você entenda tudo integralmente, beleza? E se você gostou da aula, achou que a aula valeu a pena, foi relevante, então mantenha aquela inscrição e o seu like que eu pedi no início e, claro, principalmente, pode hypar esse vídeo para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!